Então, o Arthur está sem resposta. Então vamos lá, pessoal. Sala, deixa eu só organizar meu slide aqui, vocês vão falar para mim. Vou deixar o chat aqui na lateral. Isabela, tem meu slide? Tá aparecendo no slide. Deixa eu só acertar aqui. Aparece, Alma? Aparece. Ok. Tá bom, deixa eu só... Pessoal, então veja. Semana passada, como eu falei para vocês, nós terminamos aquela discussão com relação a direito e moral, e nós pegamos, por uma questão até didática, a estrutura piramidal de Kelsen, com relação ao ordenamento jurídico, e eu perguntei para vocês o que estaria no topo, vocês falaram que é a Constituição, mas poderia também pegar a árvore e vocês falarem que a Constituição está na base do ordenamento jurídico, ou seja, a regra é que a Constituição ela é o fundamento de todas as outras normas, e todas as outras normas têm que tirar o fundamento da sua Constituição. E nós combinamos de estudarmos como nasce uma Constituição. Aí eu falei para vocês que para entender uma Constituição, vocês precisariam entender um pouco dessa evolução do Estado. Aí nós conversamos sobre os elementos, falamos que esse Estado que vocês já estudaram com o João Henrique, que tem esses três elementos principais, povo, soberania e territorialidade, já é o Estado moderno. Então, o Estado moderno é com esses três elementos. Tem esses três elementos. Antes a gente não tinha o quê? Principalmente essa soberania existente e vigente em todo o nosso território. Então, o Estado moderno já tem essas três características. E nós falamos semana passada que o Estado moderno, pessoal, ele surgiu no modelo absolutista. Modelo absolutista em razão da concentração dos poderes, principalmente, ou seja, que os poderes, o poder, a soberania, ela era concentrada, havia a concentração desse poder. Aí nós conversamos que esse Estado ele entrou em crise, esse modelo, essa forma de exercício do poder, essa forma de governar e exercer o poder, ele entrou em crise, tá? Passou a ser muito questionado e combatido pelo movimento, pelos iluministas. Aí nós tratamos o quê? Com esse movimento do iluminismo que nós trabalhamos semana passada, com esses principais pensadores, John Locke, Montesquieu, Voltaire e Rousseau, e nós tivemos essas revoluções, a inglesa, a americana e a francesa. Após essas revoluções, principalmente após a Revolução Francesa, surgiu uma nova forma de exercício de poder dentro do Estado, tá, pessoal? Ou seja, surgiu o modelo de Estado constitucional, a forma de Estado constitucional liberal. A principal característica, pessoal, que eu quero que vocês guardem
tá? É que nesse novo modelo, então vocês estão vendo da onde está surgindo a Constituição, é uma forma de Estado, um modelo de Estado em que nós temos garantias e direitos ao cidadão, automaticamente limitação ao poder do Estado. Tá? Então, vejo, esse novo modelo de Estado, ele assegura direitos individuais, a vida, a segurança, a propriedade, a liberdade, pessoal. Então, vejo, quando assegura direito à vida, quando assegura direito à liberdade, ele está o quê? Limitando o poder do Estado, pessoal. Limitando o poder do governante. Então, e aí surge, quando eu falei para vocês semana passada, surgiu a primeira dimensão, a primeira geração dos direitos, tá? Eu falei que durante o curso vocês vão estudar os direitos de primeira geração ou dimensão, os direitos de segunda, de terceira e quarta gerações, tá? Mas os direitos de primeira geração são esses direitos básicos, vida, liberdade, igualdade, propriedade, que surgiu pós-Revolução Francesa com essa nova forma de Estado, o Estado constitucional liberal. Então, esse Estado constitucional liberal, pessoal, ele não só tem um nome, ele tem uma essência, que são dois elementos essenciais, que está aqui na tela para vocês. Limitação do poder do Estado, eu disse que eu vou perguntar isso na prova, são elementos essenciais do constitucionalismo, limitação do poder do Estado e declaração dos direitos fundamentais da pessoa humana. Ele limita o poder do Estado, organiza o poder do Estado, seu funcionamento e automaticamente assegura direitos à pessoa humana e limita o poder do Estado, que deve respeitar esses direitos. Como fruto, vejam, pessoal, como fruto da Assembleia Nacional Constituinte da França, tá? Como fruto da Assembleia Nacional, na verdade, a Assembleia Nacional na França, surgiu, pessoal, veja, a Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão. A Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão. E ali, sala, eu falo para os alunos também que vocês podem ler Declaração dos Direitos, Declaração dos Limites do Poder do Estado. Aí eu falei que ali nós temos o direito à propriedade, direito à liberdade, que nós, no fundo, nós estamos lendo aí John Locke, falamos sobre a lei é a expressão da vontade geral, ou seja, aqui é Rousseau, tá, pessoal? A lei é a expressão da vontade geral, todo cidadão tem direito a concorrer pessoalmente ou através de seus mandatários. Então, a vontade geral de Rousseau, que a lei é a vontade. Então, veja, pessoal, com a Revolução Francesa, a lei passou a ser a vontade geral do povo, a vontade geral dos cidadãos, sejam diretamente uma sociedade menor, ou seja por meio dos seus mandatários, aquilo que você vai estudar com João Henrique, democracia direta e democracia representativa, indireta. Pessoal, ninguém pode ser acusado, ó, questões relacionadas ao direito penal, tudo esse movimento iluminismo, ninguém pode ser molestado nas suas opiniões, e principalmente, pessoal, que é o nosso objetivo, principalmente fala aqui no artigo 16. Vejam, uma sociedade, a sociedade que não esteja assegurada a garantia de direitos, nem estabelecida a separação dos poderes, não tem uma Constituição. Lembra, Sala, nós falamos sobre isso, conversamos semana passada. Aí eu mostrei para vocês, seja a Constituição brasileira, seja a Constituição da Espanha, seja a Constituição da Itália, vocês vão ver que ela sempre vai ter. Senão não é. Não basta eu falar aqui para vocês que a Constituição é a lei fundamental de um Estado. A Constituição é a certidão de nascimento de um Estado. Não, pessoal, vocês precisam saber o que necessariamente tem uma Constituição, tá? Pode ter mais direitos ou menos direitos, tá? Mas sempre vai ter que ter o quê? Direitos, assegurar direitos e garantias aos seus cidadãos
e a separação dos poderes. Se nós não tivermos essa essência, nós não temos uma Constituição. Tá? Nós podemos ter um texto com vários dispositivos, mas não é uma Constituição. Você vai encontrar em qualquer Constituição essa essência. Ok, pessoal? Então vocês entenderam agora o que é a essência de uma Constituição e que, pós-Revolução Francesa, a lei, pessoal, a lei, ela é expressão da vontade geral. Todos os cidadãos têm direito a concorrer pessoalmente ou através dos seus mandatários para formação das leis, que é a vontade do povo, pessoal. E aí, automaticamente, tá? Sala, eu vou até mudar aqui um pouquinho. Então vejam, Sala. Então nós vamos agora. Deixa eu só voltar aqui. Preciso abrir aqui. Pessoal, então vejam. Agora nós vamos criar a nossa Constituição. Ok? Tá. Pessoal, então vejam. Aquela fonte lá que eu falei para vocês, que a lei é a vontade, é a expressão da vontade geral, tá, pessoal? Nós temos o quê? Por meio da expressão da vontade geral, nós temos o poder constituinte, que é, tá, o poder de criar a Constituição, tá? Então, o poder de criar a Constituição ou de modificar essa Constituição. Então, vejam, pessoal, da onde nasce uma Constituição? A Constituição, ela é fruto do poder constituinte. E de quem que é esse poder, pessoal? Esse poder, ele é a expressão da vontade geral. Ele é, segundo Rousseau, esse poder pertence ao povo. E vocês sabem que o poder pertence ao povo. Não mais pertence, tá, ao soberano. Tá? Esse poder, ele não é mais ilimitado. Esse poder passou a ter limites para quem o exerce. Então vejam, pessoal, guardem isso. Da onde surgem as constituições? As constituições surgem do poder constituinte, que é o poder de criar um novo Estado, de instituir uma nova Constituição, novas regras dentro daquele território, tá? Então, veja, pessoal, então o poder constituinte, ele cria a Constituição e reflete a manifestação da vontade política de um determinado povo que vive dentro de um território. Tá? Então, essa é da onde vem a Constituição. Toda vez que ele cria uma nova Constituição, toda vez que o povo, por meio do seu poder constituinte, ele cria uma nova Constituição, nós temos um novo Estado. Então, o nosso Estado, pessoal, é de 1988. Tá? Então, vejam, pessoal, então a Constituição, ela é fruto do poder constituinte. E a Constituição, ela resulta como? Ela resulta como da manifestação desse poder constituinte, dessa vontade política desse povo. E aí o povo estabelece quais são as novas regras que vão viger dentro daquele território. Mas sempre lembrando, pessoal, tem que ter o quê? A separação dos poderes, nessa Constituição, e nós temos que colocar direitos e garantias fundamentais. Podem ser mais ou podem ser menos, igual nós temos na nossa hoje. Mas tem que ter direitos e garantias fundamentais. Pessoal, uma questão importante, tá? Uma questão importante para vocês não confundirem. Então, o poder constituinte, pessoal, o poder constituinte, ele é diferente dos poderes constituídos, tá? O poder constituinte, pessoal, é o poder de criar uma Constituição por meio da manifestação
política de um povo. Tá? Agora, os poderes constituídos, pessoal, os poderes constituídos, eles são criados pelo poder constituinte e constam dentro da Constituição. Tá? Então, o poder constituinte, os poderes constituídos, olha, poder legislativo, poder executivo e poder judiciário, eles são criados e organizados pelo poder constituinte. Tá? Esse poder constituinte aqui, pessoal, ele vai estabelecer, olha, seguindo essa regra, aquela regra de que tem que estabelecer a separação dos poderes, ele vai criar um poder legislativo, um poder judiciário e um poder executivo na Constituição. Esses são os poderes constituídos. Esse poder constituinte, ele pode tudo, pessoal. Ele pode tudo. E pode até criar um novo poder. Um poder, por exemplo, moderador. Tá? Poderia criar um novo poder dentro da Constituição. Tá, pessoal? Então, veja, tem diferença entre poder constituinte. Tá? Poder constituinte, você estabelece uma nova ordem jurídica dentro de um território onde vive um povo e consiste na manifestação soberana desse povo. Esse poder constituinte, ele vai criar a separação dos poderes, como vocês viram que tem que ter dentro da Constituição, e ele que estabelece, ele que institui os poderes dentro dessa Constituição. Então, poder legislativo, judiciário e executivo são poderes constituídos, criados pelo poder constituinte, tá? Que pode criar um outro poder também, pessoal. Sala, preste atenção aqui, ó. Presta atenção aqui. Poder, espécies de poder constituinte. Tá? Ó. Sala, vocês acreditam, escrevam aqui para mim. Vocês acreditam que a Constituição, ela pode ser alterada ou não? Pode, Alma? Pode. Pode. Ela pode, mas tem as cláusulas pétreas que não podem mudar, né? Pode mudar alguma coisa. Pode, Isabelle? Ok. Pode, Cauã? Laura, pode? Pode. Quem mais vai falar? Pode, ela pode ser alterada. Cauã, pode. Entender. Ok, pessoal. Mas a Constituição, pessoal, ela é fruto do poder constituinte. Poder constituinte é a manifestação da vontade política de um povo. Então, esse é o poder constituinte, pessoal, originário, que nós falamos. O poder constituinte originário, de fato, é o poder de criar uma nova Constituição. Então, vejam, Sala, vocês vão aprender bastante com o professor de Direito Constitucional que nós temos dois poderes constituintes. O poder constituinte originário é o poder de criar uma nova Constituição. Só que nós temos também, pessoal, o poder constituinte derivado, tá? De direito que está previsto na Constituição, que é o poder de emendar, de alterar a Constituição vigente. Então, veja, pessoal, poder constituinte originário é o poder de criar uma nova Constituição. Poder constituinte derivado ou de direito, porque está previsto na Constituição de direito, poder constituinte originário é de fato, não está. De fato, o povo tem esse poder e pode criar uma nova Constituição. O poder constituinte, então, quando vocês ouvirem na televisão que alguém está emendando, alterando a Constituição, pessoal, isso é o quê? Isso é fruto do poder constituinte derivado, do poder constituinte de direito. Tem que seguir o que está na Constituição.
Então, nós temos poder constituinte originário e poder constituinte derivado, que vem da própria Constituição, que é para alterá-la, que permite que a Constituição seja alterada. Agora eu quero que vocês entendam, pessoal. Agora eu quero que vocês entendam. Deixa eu... Pessoal, então vejam. Eu tenho poder constituinte originário e poder constituinte derivado. Pessoal, então vejam, eu já comentei aí com vocês que o poder constituinte originário visa criar um novo Estado, organizando e criando os poderes que regem os interesses da comunidade e asseguram direitos e garantias ao seu povo. Pessoal, então veja o seguinte, olha aqui, ó, nós tivemos vários estados, várias constituições foram criadas, pessoal, dentro do nosso território. Geograficamente, o nosso território é o mesmo, mas juridicamente, pessoal, nós temos várias constituições. Constituição de 1824, 1891, 34, 46, 67, 69 e a atual de 1988, pessoal. Tá? Então, veja, nós tivemos, cada nova Constituição surge um novo Estado, pessoal, sempre tendo na sua essência o quê? A separação dos poderes, e direitos e garantias fundamentais. Pessoal, vocês vão ver que nessas constituições nós sempre tivemos assegurados direitos. Em algumas constituições mais, em outras constituições menos, mas a essência da Constituição, ela só existe se tiver a sua essência. Caso contrário, então essas constituições, pessoal, elas foram fruto do poder constituinte originário. Todas, pessoal, fruto do poder constituinte originário. Tá? E quando elas são alteradas pelo poder constituinte derivado. Tá? Pessoal, então vejam, todas essas constituições, elas são frutos do poder constituinte originário, que é a manifestação soberana de um povo. Agora vocês podem perguntar para mim, Fracasso, como que se dá isso? Tá? Como que se dá essa manifestação? Como que surgiram essas constituições? Pessoal, pode estar passando na tua cabeça que vocês sabem, tá? Que essas constituições, elas não foram, tá? Elas não foram sempre por meio da vontade geral, tá? Ela não foi sempre criada manifestando a vontade popular da maioria, tá? Então, vejo, a Constituição, pessoal, como que se dá a manifestação desse poder constituinte originário, de criar uma Constituição? Pessoal, não tem uma forma escrita, não tem uma forma específica, tá, pessoal? Vejo, Cauã, tá me ouvindo? Cauã, tá aí? Sim, né? Cauã, veja o seguinte: você entendeu o poder constituinte originário de criar uma nova Constituição? Entendi. Ok, Cauã. Cauã, então é o seguinte: como que ele vai se manifestar, Cauã? Na lei, não tem na lei como que ele é exatamente, porque o poder constituinte originário, ele dá início, cria uma nova Constituição. Agora, Cauã, você pode instituir uma nova Constituição, Cauã. Você pode. O que que você precisa, Cauã? Alma, o que que você precisa para você criar uma nova Constituição? Laura? Isabelle, tá aí?
Pessoal, como nós temos uma democracia representativa no Brasil, não, eu eu quero acho saber o que você precisa para que fazer uma nova eu, Constituição. eu acho que eu preciso votar em alguém que queira Não, não, participar da não, não. Assembleia. Você vai criar a Constituição. Ah, Você sozinha. não posso, Por que não? Onde está porque escrito que você não pode? não está não tá escrito, é verdade. Mas uma pessoa não pode fazer uma Constituição, porque a Constituição ela é fruto de um colegiado, de um grupo de pessoas. Não, eu não falei para você que o poder constituinte ele tudo pode? Ah, meu Deus. Isabelle. E aí, Isabelle, você pode criar uma Constituição? O que você precisa, Isabelle, para criar a Constituição? Vamos fazer uma. O que é a nossa sala? E aí, Isabelle? Pense nisso, pessoal. O poder constituinte originário, ele tudo pode. Pessoal, sabe o que nós precisamos? Sabe o que nós precisamos? O que é difícil é o poder, a soberania. Entenderam? Se eu tiver toda a soberania, se eu tiver o poder, por exemplo, se eu tiver força, se eu tiver o exército do meu lado, se eu tiver todas as forças de segurança do Estado, eu posso criar uma Constituição. E eu vou impor as regras. Porque eu tenho a força, eu estou exercendo a soberania. Tá, pessoal? O que eu preciso é isso. Dentro de um Estado, eu não tenho a soberania, o território e o povo. Então, Sim. veja, se eu tiver a soberania, se eu conseguir controlar a soberania, eu faço a Constituição. Só que eu preciso ter isso. Eu preciso ter o quê? Que todos, vamos dizer assim, temem, ou que todos, que eu tenha o poder. Que eu tenha, por exemplo, o exército, que eu tenha todas as forças de segurança do meu lado, eu faço uma Constituição, porque eu tenho o poder. Agora, hoje eu não tenho, Alma, você não tem. A Isabelle e o Cauã, vocês não têm o poder. Então, por isso que vocês não estabelecem uma Constituição. Tá? O que é mais fácil? O que é mais fácil? E a história demonstra, pessoal. E também o que é mais recomendável, tá? E como foi com a Revolução Francesa? A Assembleia Nacional Constituinte, Alma. Isso que você falou, tá? Nós vamos deliberar ou nós vamos eleger pessoas, vamos indicar pessoas que vão formar uma Assembleia Nacional Constituinte. Pessoal, o que eu quero falar para vocês é que é o seguinte: não tem uma forma pré-estabelecida de como criar, como que alguém detém o poder, como que se detém o poder e cria uma Constituição. Tá? Amanhã, depois, pode acontecer uma outra forma e vocês falarem o fracasso não explicou isso, porque até então não tinha acontecido. Tá? O que eu vou explicar para vocês são o que comumente acontece. O que comumente acontece. Tá, pessoal? Sempre uma nova Constituição, ela é fruto, digamos assim, de uma revolução maior ou menor do povo. Tá? Maior ou menor do povo. Agora, em razão dessa revolução, maior ou menor dentro de uma sociedade, nasce uma Constituição. Porque se o povo estivesse contente, não estivesse descontente, não haveria razão de ter um novo Estado. Agora, como que surgiram as constituições pelo mundo? De duas formas. De duas formas surgiram as constituições pelo mundo. Pode surgir de uma outra forma? Pode, mas não tem uma forma estabelecida, porque o poder constituinte originário, ele é livre, tá? Pessoal, quais são as formas? Quais são as formas que deram origem às constituições? Como na Assembleia Nacional Constituinte da França,
que surgiu a Declaração dos Direitos dos Cidadãos, tá? Declaração dos Direitos do Homem, tá, pessoal? Assembleia Nacional Constituinte, tá? Por deliberação dos representantes do povo, tá? Esses foram eleitos diretamente pelo povo, como a Alma falou, para organizarem um novo Estado, pessoal. E aí eles estabelecem o quê? Os direitos e os limites. Então, a Constituição, como a nossa, pessoal, olha, o poder, todo o poder emana do povo. Então, vejam aqui, olha a nossa Constituição, está lá no preâmbulo, pessoal. Nós, representantes do povo brasileiro, reunidos em Assembleia Nacional Constituinte, tá? Então, vejam, a Assembleia Nacional Constituinte, os nossos representantes, para instituir ou criar um Estado democrático destinado a assegurar o exercício dos direitos sociais e individuais, olha, direitos, a liberdade, segurança, bem-estar, o desenvolvimento, a igualdade, a justiça, com valores supremos de uma sociedade fraterna, pluralista e sem preconceitos, tá? Promulgamos sobre a proteção de Deus a seguinte Constituição da República Federativa do Brasil. Então, a nossa Constituição, ela é fruto de uma Assembleia Nacional Constituinte, como foram outras, tá? Que são os nossos representantes, e essa Assembleia Nacional Constituinte, que são os nossos representantes, eles exercem o poder constituinte de criar uma nova Constituição. Mas outras constituições, pessoal, outras constituições foram frutos, foram impostas por um grupo ou por determinada pessoa, tá? Em que há uma declaração unilateral do agente revolucionário, tá? Que autodelimita o poder, tá? É uma Constituição que nós falamos aqui, ó, nós falamos, promulgamos, constituições promulgadas pela Assembleia Nacional Constituinte, ou ela, por uma pessoa, uma única pessoa, um grupo de pessoas, ela é outorgada, ela é imposta ao povo, pessoal. Tá? Então, nós temos essas duas formas. A nossa Constituição, por exemplo, de 1824, ela foi outorgada. Então, vocês vão ver que nós temos constituições que são outorgadas e temos constituições que são promulgadas. Tá, pessoal? O que eu quero falar para vocês é isso. Essas são as duas formas de você criar as constituições. Mas, Fracasso, quais são as outras? Pessoal, durante a história das constituições, essas foram as formas como surgiram a Constituição. O que vocês têm mais próximo agora, pessoal, que ainda não deu certo? Vocês já devem ter ouvido lá na Espanha, pessoal, tem lá uma parte do território, que eles querem se tornar independente, tá? É a parte ali de Barcelona, eu não lembro exatamente ali como que chama aquela região, mas eles querem se tornar, e tá tendo lá uma pequena, mas considerável revolução. Como? É Catalunha, Oi? né, que fala? Acho que é Catalunha, exatamente isso. Eles querem como? Então, pessoal, até agora ninguém outorgou uma Constituição lá, mas primeiro, por quê? Pessoal, por que eles não conseguiram até agora? Porque eles não têm o poder. Vocês entenderam? Pela Espanha, pelo Estado da Espanha, eles não permitiram o quê? A Catalunha se tornar independente. Se a Catalunha conseguisse exercer o poder naquela região, se tornar independente do governo espanhol, pessoal, eles iriam criar uma nova Constituição. Vocês perceberam como que é possível criar o poder constituinte originário? Mas para isso você precisa ter o poder. É óbvio que para o povo, o poder pela Assembleia Nacional Constituinte, você tem aqui em regra, todo o povo representado pela Assembleia Nacional Constituinte, é uma convenção. Então, nós concordamos. Agora, na Constituição outorgada, ela é mais difícil. Alguém precisa, ou um grupo de pessoas, precisam deter esse poder, tá? Ter esse poder sob o seu controle
para outorgar e impor uma Constituição dentro de um povo. Aí vocês estão vendo no exemplo lá da Catalunha, que até agora eles não conseguiram. Tá? Pessoal, o que eu quero falar para vocês é que toda vez que surge um novo Estado, nós temos isso aqui, ó, o rompimento da ordem jurídica anterior. Tá? Como aconteceu com nós aí, ó, a passagem das diretas já, nós passamos do regime militar para um regime democrático. Tá? Então, veja, ó, não existe aqui, ó, que eu estou falando para vocês, não existe uma forma pré-estabelecida do poder constituinte originário. O pessoal está entrando aí. Tá? Não existe uma forma pré-estabelecida, pessoal, porque ele é ilimitado. Ele é ilimitado. Tá? Então, veja, ele pode, as duas formas que eu falei para vocês, ou é uma Assembleia Nacional Constituinte, ou é um movimento revolucionário em que alguém outorga uma Constituição. Tá? Sempre há um movimento e fruto dessas Assembleias Nacionais Constituinte. Tudo bem, pessoal? É isso que eu quero que vocês entendam. Não adianta vocês chegarem no professor de Direito Constitucional que ele vai falar, na história fala que é isso, a Constituição ela é fruto de um movimento revolucionário em que alguém outorga uma Constituição ou da Assembleia Nacional Constituinte, tá, pessoal? Que exerce o poder constituinte originário, que é o poder de criar uma nova ordem constitucional. Pessoal, agora, tá? Eu queria que vocês entendam, isso aqui é óbvio que eu vou perguntar na minha prova, tá? As características do poder constituinte originário, tá? A primeira característica, Sala, é que ele é um poder inicial, tá? Inicial porque toda vez que surge uma nova Constituição, nós temos uma nova ordem constitucional, cria-se um novo Estado, inicia-se uma nova ordem constitucional, um novo ordenamento jurídico, pessoal. Agora, veja aqui, ó, ilimitado e autônomo, pessoal, ilimitado e autônomo. Ele pode dispor, lembra, Alma, que você falou sobre as cláusulas pétreas? Sim. O poder constituinte ilimitado, ele não tem esse limite das cláusulas pétreas, entendeu? Uhum. Não tem, ele pode tudo, não estando submetido a nenhuma outra ordem. A única essência que ele tem, o que ele tem que obedecer, mais ou menos, é assegurar direitos ao seu povo e limites ao poder do Estado. Tá? No mais, ele pode disciplinar qualquer assunto e de qualquer forma, pessoal, segundo a vontade de quem o detém, de quem vai exercê-lo. E incondicionado, pessoal, é incondicionado. Não tem uma forma pré-estabelecida. Não tem um procedimento em que vai ter tantos votos. Se 10 pessoas for contra, não vai ser acordado. Pessoal, não tem uma forma estabelecida, pré-fixada em um documento, porque ele é inicial, tá? Não pode, assim, vamos supor, se tiver, por exemplo, uma época de coronavírus, não pode ter a Constituição. Não tem. Pode. Se alguém exercer o poder, ele pode criar uma nova condição. Não tem que momento, quantas pessoas, tá? Ele não tem regras pré-estabelecidas. Ele não está condicionado a nenhuma outra regra e pode estabelecer e tratar de qualquer assunto, porque ele inicia uma nova ordem constitucional. Pessoal, é óbvio que eu estou falando para vocês que ele é ilimitado e é inicial, mas, tá? Ele vai tentar fazer o quê? Olha, isso aqui, pessoal, na verdade, ele está ilimitado, mas essa Assembleia Nacional Constituinte, ou eventualmente por meio de uma outorga, tudo indica que essa pessoa
ou essa Assembleia Nacional Constituinte, ela vai implantar regras que vão ao encontro dos valores que estão vigentes naquele território, tá? Na vontade daquele povo, porque senão ele sabe que o povo vai se revoltar, tá? Então, os fatores ideológicos, tá? Quais são as questões dominantes dentro daquela sociedade. Caso contrário, o povo vai se revoltar e pode ter uma nova tomada do poder e criar uma nova Constituição. Tá? Então, não é que ele é totalmente ilimitado. Você, Cauã, não vai pegar uma Constituição, não vai pegar o poder e vai criar uma Constituição que vai totalmente contra a vontade do povo. Aí você sabe que a tendência é você sofrer uma nova revolta e criar uma nova Constituição. Tá? Então, ele é ilimitado, porque você pode tratar sobre qualquer assunto, mas as constituições demonstram que, como da Assembleia Nacional Constituinte lá da França, surgiu a Declaração dos Direitos do cidadão. Tá? Por exemplo, que queriam se expressar, queriam direito à liberdade. Se essa Assembleia Nacional Constituinte da França não resulta nesses ideais, aí os iluministas iam continuar brigando. Até porque foram eles autores disso daí que propuseram. Então, veja, tem que ir ao encontro da vontade do povo. Pessoal, vejam, essas são, tá, a regra do poder constituinte, as características do poder constituinte originário. Agora, dê uma olhada aqui, pessoal. Ainda não, peraí. Sala, vejam o seguinte. Olha, eu queria... tem aqui. Ó, olhando nessa tela, pessoal, eu vou perguntar qual que é a outra forma de poder constituinte que eu tenho. Essa é uma pergunta clássica, pessoal. É o poder constituinte. Qual? É o de direito. É o segundo. Isso, de direito. Poder constituinte derivado. Isso. Então, vejam, ele não é inicial, porque ele deriva, o próprio nome já fala, de direito. Ele deriva da Constituição, que é fruto do poder constituinte originário. Ok? Pessoal, o poder constituinte originário, ele é ilimitado e autônomo. Ele é ilimitado. E o poder constituinte derivado? Ele é? Limitado. Limitado, exatamente. E os seus limites estão na própria Constituição. Na própria Constituição. O poder constituinte originário, ele é incondicionado. Incondicionado. Ele não tem regras pré-estabelecidas, ele não tem momentos para acontecer, e o poder constituinte derivado, pessoal, ele é? Condicionado. 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 E aonde estão as condições? Na Constituição. Na Constituição, pessoal. É isso que eu quero que vocês entendam. O poder constituinte originário, ele é inicial, ilimitado e incondicionado. O poder constituinte derivado, ou seja, de revisão e de emendas, eu até coloquei aqui, ó, que era para vocês verem junto comigo. Inicial, derivado, ilimitado, ele é limitado, ou seja, as suas regras estão dentro da Constituição. E condicionado, pessoal. Então, vejam, você tem que ler exatamente o contrário isso daqui. Eu quero que vocês entendam, tá? Condicionado. Vocês vão aprender comigo, pessoal, quais são as condições para fazer uma emenda, para mudar
Constituição? Quais são os limites para mudar uma Constituição? Ok, pessoal? Então, vejam. Professor, Oi. eu que fui contemporânea da Constituição de 88, eu tinha a impressão que a Constituinte, ela não rasgava a Constituição anterior. Ela não rasgava? É que ela não rasgava, eu não tinha essa noção de que era uma Constituição nova. Totalmente nova. Totalmente nova, 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 nova. A gente não tem essa concepção, não é impressão, a gente não é informado disso. Ah, não, não é porque... É porque, na verdade, é assim, você viveu todo antes, entendeu? Sim, sim. É que como você viveu antes, na hora que ela é promulgada e consagrada os valores do povo, entendeu? Então, não é um rompimento, é a consagração da nova ordem constitucional. Ah, tá. Por isso, talvez, que nós não sentimos, entendeu? Sim, entendi. Você e eu também, nós assistimos o quê? O rompimento da ditadura. Sim, sim. E nós começamos a defender as diretas já, é isso que aquilo. A hora que veio a Constituição, na verdade, já eram o que o nosso desejo acabou sendo, na verdade, assim, a cereja no bolo. Tá, é verdade. É verdade. Então, por isso que falo, mas se fosse de uma vez, você veja hoje, por exemplo, se a gente sai do Estado democrático e amanhã institui uma ditadura, aí nós vamos sentir. Aí nós vamos perceber mais, entendeu? Tá, entendi. Mas eu acredito que você sentiu foi isso, que, na verdade, a Constituição, essa nossa Constituição, ela foi conquistada durante um tempo, principalmente as diretas já. Então, veja, 84, 83, 84, até 88, foram movimentos defendendo o que? Esses ideais. Aí, a hora que veio a promulgação da Constituição, acabou, tá? Acabou, a ordem anterior acabou. Tá. Não tem como você... tanto só que assim, vocês vão aprender comigo e vão aprender com os outros professores, mas, Fracasso, e as outras leis? E as outras leis acabaram? Vamos ter que fazer todos os códigos de novo? Não, nós não vamos ter que fazer todos os códigos novamente. O que nós temos é um fenômeno que a gente chama de recepção. Recepção. Quando nós temos uma nova ordem constitucional, quando nós temos uma nova Constituição, salvo a Constituição anterior, tá? Todas as normas infraconstitucionais que não contrariarem a Constituição, elas ficam recepcionadas, elas ficam vigentes. Agora, se ela contrariar a nova Constituição, ela não vale. Tá? Então, o que eu quero é que vocês entendam isso, pessoal. Surge uma nova ordem constitucional, o poder constituinte. Esse poder constituinte, ele cria os poderes constituídos, tá? Esses poderes que vocês entenderam. Esse poder constituinte, ele é originário, de fato, ou seja, que existe de fato dentro da sociedade, não está estabelecido em nenhuma regra, tá? Não tem uma lei maior, porque o Estado, ele é soberano, tá? Ele é soberano. Então, a soberania brasileira nos permite que criemos uma nova Constituição, tá? Não depende dos Estados Unidos, não depende da Espanha, não depende da Itália. E agora, para criar essa nova Constituição, alguém ou as pessoas precisam exercer esse poder, tá? Esse poder, e cria um novo Estado, ele é muito mais fácil. Se nós estamos descontentes, pessoal, vamos eleger uma Assembleia Nacional Constituinte, tá? Todos concordam, é mais democrático, em que todos participam. Se fosse uma sociedade menor, todo mundo ia para a praça
e decidir sobre uma Constituição. Como nossa sociedade é muito grande, nós vamos criar uma Assembleia Nacional Constituinte, que é uma convenção, um acordo entre nós. E vamos estabelecer a separação dos poderes e os direitos, como aconteceu em 88. Mas pode também, a história demonstra que ela pode ser outorgada a uma revolução em que alguém unilateralmente, não com acordo com nós, tá? Estabelecemos uma nova ordem e há o rompimento da ordem anterior, tá? Em razão desse movimento não violento, ou pode ser violento, tá, pessoal? Como aconteceu não violenta a passagem do regime militar para o democrático. E aí nós temos essas características que eu vou trabalhar com vocês e o poder constituinte derivado. Pessoal, é óbvio que aqui está errado, que eu quero que você veja, que você entenda. Se você ler isso aqui, quem ler o meu material vai errar na prova, tá? Porque aqui vai errar na prova, porque as características do poder constituinte originário é inicial, ilimitado e condicionado. As características do poder constituinte derivado, de revisão ou de emendas, primeiro, não é inicial, porque o que é inicial é o poder constituinte originário, ele é derivado, deriva do poder constituinte originário. O poder constituinte originário ele é ilimitado, pode dispor sobre qualquer assunto. O poder constituinte derivado não é ilimitado, ele pode dispor de qualquer assunto desde que permitido pela Constituição. O poder constituinte derivado, originário, ele é incondicionado. Ele é incondicionado. O poder constituinte derivado, ele é condicionado. Tem uma regra estabelecida na lei que eu vou explicar para vocês, e ele não pode ser feito em qualquer momento, tá? Se nós estivermos, por exemplo, em estado de guerra, em estado de comoção nacional, por exemplo, não vou falar que é uma comoção nacional, mas, por exemplo, agora não é o momento, não está tão forte ainda, porque está tendo emendas à Constituição. Mas vejam, por exemplo, se o governo federal intervir no Rio de Janeiro, como aconteceu o ano passado, ou ano retrasado, salvo engano, pessoal, não pode alterar a Constituição. Por quê? Para cá não pode, porque nós estamos numa situação de instabilidade, em que a União está intervindo num ente da federação. Não pode fazer alteração. A própria Constituição estabelece isso. Pessoal, criamos a nossa Constituição, tá? Criamos a nossa Constituição. Oi. Mas qual que é o perigo de alterar a Constituição num momento de exceção, como foi em 2018, eu acho? No momento de exceção, é que você não vai ter, por exemplo, você pode atingir, você não tem a autonomia daquele ente da federação, entendeu? Aquele ente da federação, quando ele ele está sob a intervenção de um outro ente, os seus direitos podem não ser consagrados. Essa é a razão. Tá? Você pode atingir direitos daquele grupo de pessoas que vive no território, por exemplo, do Rio de Janeiro, em que ali, na verdade, ele está eles não estão, digamos assim, livres para eventualmente manifestarem as suas vontades. Então, você não altera a Constituição. Essa é a situação. É a mesma coisa. Então, você pega ali, por exemplo, se você... eu falei para você só o Rio de Janeiro, você entendeu? Agora, se você tiver que intervenção, digamos, em 10 estados, aí, ou seja, quem é o interventor, tá? No caso, por exemplo, a federação, você vai alterar a Constituição e pode alterar a Constituição que vá contra os interesses desses 10 estados em que eles não são autônomos, não estão exercendo sua soberania, assim, a sua autonomia. Esse é o problema. Então, a própria Constituição fala, não, nós temos que alterar a Constituição quando estivermos, digamos assim, em estado de paz. Tá? De paz para quê? Para que não possamos
resultar em desprestígio para determinadas regiões. Essa é a razão, tá? Pessoal, Entendi, então, professor. veja, criamos a nossa Constituição. Ok, pessoal? Então, nós criamos a nossa Constituição. A nossa matéria, eu falei para vocês que ela é extremamente sequencial, tá? Ela é extremamente sequencial. Partimos lá da pirâmide ou da árvore, criamos a Constituição, tá? Vocês viram como que nasce uma Constituição, pessoal. Se a Alma, se a Cauã, se vocês quiserem criar uma nova Constituição, vocês podem. Só que para isso vocês têm que ter o quê? A soberania na mão de vocês. Não, o que é difícil. A soberania é do povo. Agora, se vocês tiverem armas, tá? Se vocês tiverem armas e poder, tá? Vocês podem criar uma nova Constituição. Agora, sem poder não dá, pessoal, porque é a soberania, tá? É o exercício da soberania. É como nós temos o poder é do povo, pessoal. Como o poder é do povo, nós vamos nos reunir, mas como não dá para nos reunirmos na praça, nós vamos pegar aquelas pessoas, tá? Nós vamos pegar aquelas pessoas que são os nossos representantes e eles, por meio da Assembleia Nacional Constituinte, vão criar essa nova Constituição, tá? E vocês entenderam como que nasce a Constituição, porque agora, pessoal, eu vou seguir a matéria, tá? Nós vamos. Então, a Constituição, pessoal, deixa eu apresentar aqui, tá? Agora, só vou fazer essa introdução para vocês aqui. Pessoal, então veja, agora nós vamos estudar, olha, a norma jurídica legal, pessoal. Tá, depois que a Constituição ela é criada, ela ingressa no ordenamento jurídico daquela sociedade. Então, ela é uma norma jurídica, no nosso caso, ela é uma norma jurídica legal, pessoal, tá? Nós vamos estudar agora a lei propriamente dita, tá? Tem constituições, pessoal, que vocês vão estudar com o professor de direito constitucional. Vocês já sabem duas espécies de constituições. Tem constituições que elas são promulgadas, fruto da Assembleia Nacional Constituinte, promulgadas pelos representantes do povo. Vocês já vão saber, tá? Aí o professor vai perguntar quais são as outras espécies de constituições. Vocês vão falar as outorgadas. São aquelas que são impostas de forma unilateral por uma pessoa, pelo revolucionário ou por um grupo de pessoas. Mas são impostas não como expressão da vontade do seu povo, mas pela expressão da vontade daquela pessoa ou do seu grupo. Pode, pessoal, a Constituição outorgada, ela pode ser ruim ou pode ser boa. Não necessariamente ela vai ser ruim. É que ela tem grande possibilidade de ser ruim, porque expressa a vontade unilateral de uma pessoa. Tá? Mas se essa pessoa atender os interesses do povo, ela pode ser uma Constituição boa. Não estou falando que a Constituição outorgada é uma Constituição ruim, tá? Vocês já aprenderam duas espécies de constituições. Pessoal, outras constituições que vocês vão aprender com o professor de Direito Constitucional, que nós temos constituições escritas, como a nossa, que vocês têm o texto escrito. Nós temos constituições da Espanha, nós temos outras constituições não escritas, tá? São regras básicas em que não está no único texto constitucional. A nossa está num único texto constitucional. Pessoal, agora, vejam, que nós temos a Constituição, eu quero estudar com vocês as leis, especificamente as leis que vocês conhecem. Não, eu estou saindo, olha, de norma para a lei escrita, pessoal, tá? Então, vocês aprenderam comigo, tá? Só vou fazer essa introdução aqui, semana que vem eu volto. As normas, pessoal, nós temos lá aquelas características da imperatividade, heteronomia, coercibilidade e bilateralidade atributiva, tá? Então, veja, pessoal, o conceito de norma,
esse do Miguel Reale? Vocês sabem. Então, a norma, pessoal, é a expressão, olha, do dever ser, tá? O Miguel Reale fala de organização ou de conduta. Tá? É um dever ser que organiza a vida das pessoas ou determinam pautas obrigatórias de conduta ou de organização social. Tá? Então, vírgula, fixam pautas de comportamento individual. E por elas também o Estado dispõe quanto à sua própria organização. Perdão, pessoal. Sala, então o próprio Estado, ele verifica a sua organização, tá? Vocês estão assistindo aí agora. Vocês estão vendo, o Estado se organizou, a nossa Constituição de 88, pessoal. Presta bem atenção. Por mais que o presidente, ele está aí nessa disputa de o que é essencial, o que não é atividade essencial, a Constituição, ela fala que os estados, olha, Sala, olha só para você ver, a nossa Constituição, ela fala que os estados e os municípios também podem, concorrentemente, disciplinar questões sobre saúde pública. Tá? Então, veja, o presidente ele não pode determinar. Por quê? Isso foi fruto do nosso poder constituinte originário de 88. Ele que organizou o Estado dessa forma. Com relação à competência para a saúde pública, quem vai estabelecer? Vai ser só a União Federal? Vão ser os estados ou vão ser os municípios? Lá em 88, eles entenderam o seguinte, não, questão de saúde pública, todos têm o mesmo poder. Todos podem disciplinar sobre questões de saúde pública. Vocês entenderam, pessoal? Porque isso veio lá de 88. Se não tivesse isso na Constituição, o governo federal ele ia falar, academia é essencial, barbearia é essencial e vai ter que abrir. Pode abrir. Então, veja, pessoal, essa é uma nova regra. Então, ó, norma é a expressão de um dever ser, pessoal, das condutas obrigatórias ou normas que fixam o que os comportamentos e dispõem sobre a organização do Estado. Tá? Pessoal, agora é o seguinte, olha, presta atenção. A lei, tá? A lei, pessoal, é uma regra escrita, tá? É isso que eu quero. Se emprega o termo lei em que é uma regra escrita. Você não pode falar toda lei é uma norma, mas nem toda norma é uma lei, tá, pessoal? Porque nós temos normas que não são escritas. Presta atenção, pessoal. Lei não é sinônimos de norma, tá? Toda lei é uma norma, mas nem toda norma é uma lei. Por quê, pessoal? Nós temos costumes que vocês vão aprender comigo. Costume, pessoal. A fila é uma norma de comportamento. A fila é uma norma de comportamento, pessoal, mas não é lei. A jurisprudência, pessoal, a jurisprudência dos tribunais, as decisões todas no mesmo sentido, é uma norma que se comportam sempre, que estabelece como deve serem as condutas, mas não é lei. Pessoal, os negócios jurídicos que vocês estão aprendendo com o Piccolo, o negócio, por isso que a gente fala, pessoal, o contrato que vocês têm com a FEMA é uma lei. Faz lei entre as partes, pessoal, tá? Faz lei. É uma norma, mas não é uma lei, tá, pessoal? Não é uma lei. Lei que nós entendemos são aquelas provenientes do poder legislativo, pessoal, e que são as leis escritas e constitui o nosso ordenamento jurídico vigente. Tudo bem, pessoal? Olha, eu vou dar uma olhada no material anterior, tá? Eu só queria que vocês pensassem aqui, ó. Depois eu vou estudar com vocês esse processo legislativo de como criar uma lei,
tá? Aqui eu vou trabalhar com vocês em matemática, vocês vão aprender como que apura. Então, tem todo esse processo, pessoal, para criar uma lei, desse processo legislativo, e depois nós vamos estudar o que eu quero. Ó, a nossa matéria, ela termina aqui, nesse semestre, pessoal, tá? Como que cria uma emenda, como que cria uma lei. Olha as espécies de leis que nós temos, pessoal. Uma emenda, pessoal, é uma lei que altera a Constituição. Eu tenho leis complementares, eu tenho leis ordinárias, eu tenho leis delegadas, eu tenho medidas provisórias, decretos legislativos e resoluções. Eu quero que vocês conheçam a base disso daqui, tá, pessoal? Como que cria uma emenda à Constituição, como que cria uma medida provisória e por que que existe uma medida provisória, para você, quando estiver assistindo televisão, você já ter noções com relação a isso. A hora que nós chegarmos aqui, principalmente na medida provisória, tá? Pessoal, eu já vou antecipar esse material para vocês. Deixa eu ver. Isso. Eu antecipo esse material para vocês e é o final da nossa matéria nesse semestre. Tudo bem, pessoal? Bem, professor. Não? Oi. Certinho. Tudo bem? Então, veja, pessoal, qual que é o nosso objetivo agora? Como nós criamos a nossa Constituição, nós vamos ver como que essa Constituição, ela, em 88, ela estabeleceu como que cria as outras espécies de leis. Tá? Leis, pessoal, é a norma escrita para nós, tá bom? Como que nasce a norma escrita? Porque ó, o costume, vocês sabem que nasce por um comportamento reiterado. A jurisprudência vem da onde, Isabelle? Vocês aprenderam com o Sérgio. Dos tribunais, muito bem. Pessoal inteligente dos tribunais, pessoal. E os negócios jurídicos, vocês vão aprender com quem? Isso, olha que sala legal. Exatamente isso, pessoal. Como Piccolo, negócio jurídico, os tribunais, os costumes nascem pelos comportamentos reiterados dentro da sociedade, e vocês vão aprender comigo como que nascem as leis. Como que é esse processo legislativo, esse conjunto de atos que faz nascer as leis. Iniciativa, discussão, votação, promulgação. Olha, aqui é o fluxo de uma lei, pessoal. É bem complicadinho, mas nasce o quê? Uma emenda à Constituição, nasce leis ordinárias, nasce leis complementares, leis delegadas. Ok? Pessoal, boa semana, fique com Deus. Vou mandar esse material, já vou colocar na área do aluno. Você isso dá uma dor de cabeça, pessoal. Isso dá uma dor de cabeça. Mas vamos tentar, tá bom? Pessoal, fique com Deus, uma excelente semana para vocês. Logo, logo estaremos de volta semana que vem, tá? Abraço a todos. Falou, professor. Valeu, até mais. Tchau, tchau.